Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Eu estou começando uma playlist, na verdade uma série de vídeos comentando as obras que cairão no vestibular da UFPR 2022, Universidade Federal do Paraná, comentando tanto literatura e sociologia como também as obras de filosofia. Hoje eu pretendo abordar com vocês a principal obra de Baruch de Spinoza, Ética. Para quem não conhece o meu estilo de abordagem, ele é bastante ortodoxo. Eu costumo ler as obras, anotar os principais trechos, na sequência fazer uma resenha. E os meus vídeos, eles seguem esse mesmo modelo, ou seja, explico brevemente quem foi o autor ali, quais os principais conceitos que é importante saber deste autor e vou lendo os trechos mais importantes e comentando. A obra ética é muito complexa e demanda uma abordagem um tanto quanto mais minuciosa e ainda assim sem a pretensão de abordar a totalidade que o autor comentou. Então provavelmente eu vá gastar 2 ou 3 vídeos. Peço que sigam firmes para ter o entendimento do que esse autor quis dizer, dos principais aspectos de ética. Baruch de Spinoza nasceu em 1632 e morreu em 1677. Ele escreveu sobre muitas coisas. Escreveu sobre teologia, sobre filosofia, sobre a razão, sobre os afetos. De origem judaica, seus pais foram perseguidos. Os judeus estão sempre sendo perseguidos, né? Pelo menos até uma parte considerável do século XX. E para tanto, os pais tiveram que se converter ao cristianismo. O Spinoza talvez iria virar um religioso, mas acabou indo para o lado da filosofia e acabou desagradando muita gente. Por quê? Apesar dele gostar da religião, do princípio de amar ao próximo, respeitar, valorizar o outro, ele questionava a teologia da época. E os seus escritos, eles começam com uma base teológica. Ele toma dos teólogos uma definição já então consagrada, que é a definição de Deus. Ética tem 5 capítulos. Eu vou ler para vocês aqui o título dos 5. O primeiro é Deus, o segundo, a natureza e a origem da mente. Terceiro, a origem e a natureza dos afetos. Quarto, a servidão humana ou a força dos afetos. Quinto, a potência do intelecto ou a liberdade humana. Então vocês veem que ele já começa com um tema polêmico. Eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre Deus, mas eu vou dar um significado diferente. Eu vou tomar dos teólogos a definição de Deus. E nós temos muitos autores, muitas pessoas de sua época que vão julgar como sendo Spinoza um ateu, como sendo Spinoza a pessoa que provou que Deus existe. Vão ter posicionamentos dos mais extremos para tentar explicar esse autor, às vezes alguns mais sensacionalistas, mas eu espero, usando as palavras que ele mesmo colocou em seu principal livro, poder clarear o seu pensamento também, para que você possa entender o que é Deus para Spinoza, o que é natureza para Spinoza, o que é vontade, o que é alegria e esses conceitos fundamentais. Bom, por que ele começa de Deus? Ele é um pensador moderno, está muito influenciado pela tradição cartesiana do pensamento, ou seja, eu preciso explicar todas as coisas e lá do início. Se você lembrar de uma frase famosa de Descartes, penso, logo existo, né? Todo mundo já ouviu essa frase, já leu essa frase em algum lugar. Por quê? Porque o Descartes precisou voltar e entender e questionar a própria existência. Será que eu existo? A partir do momento que ele descobriu que ele existe, ele começa a construir o arcabouço. O Spinoza faz um processo muito semelhante nesse aspecto, porque ele quer ser um pensador racional que coloca tudo no lugar, que explica tudo, que vai explicar desde a teologia até a forma como nossa mente funciona, como o nosso corpo reage com as coisas. E aí, aonde que eu vou voltar? Eu vou voltar para explicar Deus, porque pelo que dizem os teólogos, Deus é a causa de todas as coisas, Deus é isso, Deus criou aquilo. E o que ele chega? Qual que é a primeira reflexão espinosana por natureza? É o homem enquanto espécie. O homem existe? Quais são as 2 características que eu posso ter certeza que o homem tem? Ah, professor, ele é racional. Não sei se ele é racional, deixa quieto. Eu vou pegar 2 que eu tenho certeza que ninguém pode questionar. E as 2 características do homem que o Spinoza enumera são: o homem pensa. Para pensar que o homem pensa, ele já está pensando, então é uma certeza que ele pode colocar.
que é a mesma lá do Cogito de Descartes, e ele tem corpo. Por quê? Vocês estão vendo aqui que nós temos corpo. A partir desses dois atributos, ele vai saber, ele existe, pensa e tem corpo. Ou seja, o que eu vou fazer com essa informação? O que o Spinoza faz com essa informação? Ele faz a pergunta incômoda, por que o homem existe? Por que existem todas essas coisas? E ele volta lá no princípio. Se o homem existe, deve necessariamente existir um ser que é a causa da existência do homem. A esse ser, ele dá o nome de Deus. Ele poderia chamar, sei lá, qualquer outro termo que iria funcionar. Mas há um ser que é a causa de todas as coisas, que é a causa de todas as existências. E o Deus, como ele é a causa de si, como ele é a causa primária de todas as coisas, ele comporta tudo o que existe no mundo, no universo, na natureza. Então Deus é esse ente infinito, de infinitos atributos, que comporta tudo que existe e a nossa relação, né? Deus não é só tudo que existe, Deus é também a nossa relação. A pergunta mais incômoda que alguém mais chato faria para Spinoza: e qual que é a causa de Deus? Por que Deus existe? E aí ele responde de modo formal, ele não consegue responder de modo prático. De modo formal é assim: eu não vou perguntar a causa de Deus, porque Deus é a causa de todas as coisas. Perguntar a causa de Deus é um absurdo, porque qualquer coisa que existisse faz parte da natureza de Deus. Deus tendo os atributos de infinito, de todo-poderoso, né? Ou seja, ele compreende todas as forças que existem, não tem como eu fazer esse questionamento de antes. Ele usa um discurso retórico semelhante ao que o Agostinho usa no livro 11 das Confissões, que você não pergunta do antes, porque antes não existe, né? O antes só pode existir depois da presença de Deus, depois da presença do tempo. Então, dessa maneira, ele dá como se fosse um salto, né, formal ali, tem bastante dificuldade em explicar as causas de Deus, mas coloca Deus como sendo a causa de todas as coisas. Qualquer tipo de engendramento que ele nunca vai saber, que formou, né, esse todo chamado Deus, é uma coisa que a ciência, nem a ciência de hoje é capaz de explicar. Mas a partir do momento em que ele nomeia Deus e dá a definição, já no começo do livro, ele tem um arcabouço que ele pode trabalhar. Coloquei Deus que é a causa de todas as coisas. Deus que está em nós aqui na matéria. O Deus de Spinoza, ele não está na transcendência, é um Deus que está no nosso universo da matéria, um Deus que existe em todos os lugares. Seria os planetas fazem parte de Deus, a água, os homens, os animais. Entrando no texto para você entender quais são as definições próprias dele. Essa é a introdução, eu acho que você já pegou um pouco a noção do que é Deus para Spinoza, mas eu vou ler a definição 5. Por Deus compreendo um ente absolutamente infinito, não tem fim, como o nosso universo, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência infinita e eterna, eterna e infinita. Ele coloca por substância, compreenderiam aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido, isto é, cujo conhecimento não tem necessidade do conhecimento de outra coisa. Aqui ele comporta Deus como tendo todas as substâncias. E quando ele dá essa definição que o Deus é todas as coisas, é a natureza de todas as coisas, ele já nos coloca como sendo parte de Deus. Então a definição do Deus de Spinoza é diferente da definição teológica. Muita teologia fala que nós somos filhos de Deus, escolhidos de Deus, servos de Deus. Para Spinoza, nós somos atributos de Deus, manifestações da substância de Deus. Então ele nos coloca num patamar diferente. E aqui alguém poderia fazer a pergunta, tá, se nós somos parte de Deus, por que nós temos seres humanos, por exemplo, violentando crianças? Por que nós temos animais se consumindo? E aí ele dá uma explicação ainda mais complexa, mas que se resume da seguinte maneira: Deus, ele é infinito, possui infinitos atributos, tudo que existe, a minha substância faz parte também da substância de Deus, a substância é indivisível, mas cada manifestação, cada engendramento de matéria, por exemplo, que forma o professor Helder,
tenha a intenção de perseverar nesse engendramento. Eu sei que eu vou morrer, que eu vou desfalecer, mas enquanto eu sou essa existência que vocês estão vendo sendo gravada agora aqui, essa imagem gravada, enquanto eu ser essa pessoa, eu vou preservar para manter essa configuração. Da mesma maneira que o leopardo tenta preservar a sua existência, os atributos de Deus tenderão a se preservar. O Deus de Spinoza não é um Deus moralista, ele não afeta a vontade dos seres humanos, né? De certa maneira, ele não tem um plano para mim e para você. O Deus de Spinoza, ele é um Deus da pura matéria, do engendramento de corpo. A máxima ação de Deus sobre nós seria a ação que o nosso corpo tem, né? Por exemplo, nosso corpo que adoece por uma causa X ou causa Y, mas não há uma vontade de Deus, não há um plano, não somos escolhidos para nada. Somos atributos de Deus que se manifestam com a configuração que só poderia ser essa, devido às circunstâncias, os choques e todos os eventos que nós vemos estudando, mas que não tem uma intenção final. A nossa intenção, no máximo, é perseverar a nossa existência, é fortalecer e continuar vivendo. Então, tudo que vive tenta perseverar na existência. Deve-se observar que cada coisa existente há necessariamente alguma causa, ou seja, se nós existimos, é porque teve uma causa anterior, e a causa anterior a tudo é Deus. Deus, ou seja, uma substância que consta, proposição 11, tá? Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente, até porque causou tudo. Além de Deus, na proposição 14, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Como que nós existimos além de Deus? Nós não existimos além de Deus. Nós somos atributos da existência de Deus. Demonstração, como Deus é um ente absolutamente infinito, do qual nenhum atributo que exprima a essência de uma substância pode ser negado, e como ele existe necessariamente, se existisse alguma substância além de Deus, ela deveria ser explicada por algum atributo de Deus. Ou seja, qualquer coisa que venha existir, se Deus é infinito, tem que ser necessariamente parte de Deus e parte da mesma substância. Aí ele vai colocando alguns escolhos, demonstrações. Demonstração da proposição 18. Deus é causa imanente, não transitiva de todas as coisas, ou seja, ele é a causa aqui na presencialidade, não é um Deus que está fora, é um Deus que está junto, né, na matéria. Escolhe da proposição 29. Quero aqui lembrar o que se deve compreender por natureza naturante e por natureza naturada. Ele dá uma definição de natureza não como a natureza que nós pensamos, árvores, florestas, animais. Natureza para Spinoza é sempre natureza de alguma coisa. Ou seja, qual que é a natureza do homem? Natureza do homem é ser parte da substância de Deus, é ter corpo, é ter isso. E aí ele faz duas divisões entre natureza naturante, que é aquela natureza que depende dos atributos de Deus, substâncias que nós somos formadas, e a naturada, que fazem parte dessa separação, que fazem parte dessa divisão do que nós somos. Aí ele dá a definição dele aqui. Natureza naturante, devemos compreender o que existe em si mesmo, e por si mesmo é concebido. Ou seja, aqueles atributos de substâncias que exprimem uma essência eterna e infinita. A matéria, a parte comum que nós comungamos com Deus, pode ser chamado de natureza naturante. Por natureza naturada, por sua vez, compreendo tudo o que se segue da necessidade da natureza de Deus, ou seja, de cada um dos atributos de Deus. Isto é, todos os modos dos atributos de Deus, enquanto considerados como coisa que existe em Deus e que sem Deus não poderia ser concebida. Então, os atributos podem ter comportamentos e ações que necessitam da natureza de Deus, mas que são diversos entre si. Então, se você pegar 100 homens diferentes, 100 ou várias espécies, elas vão ter uma natureza diferente, vão agir de modo diverso e em função das circunstâncias que são a deles. Esses atributos, eles dependem sobretudo também dos atributos que fazem parte da existência de Deus, ou seja, da capacidade de ter corpo, de ter relação com o mundo, da constituição do corpo. Tudo isso são atributos da natureza considerados necessários. Escolhe o 2 da proposição 33.
Como na eternidade não há quando, nem antes, nem depois, segue-se exclusivamente da perfeição de Deus, que ele nunca pode, nem alguma vez pôde, decidir diferentemente, ou seja, que Deus não existiu anteriormente aos seus decretos, nem pode existir sem eles. Aqui, como eu já lembrei para vocês, antecipei no início, é muito similar ao que o Agostinho coloca, né? O Agostinho está lá tendo o seu diálogo com Deus, aí no livro 11 da Confissões ele coloca, e antes do tempo, aí ele dá aquela justificativa genial e sai pela tangente. Antes do tempo, a categoria de antes é uma categoria que só existe por causa de tempo. Então, não existe antes. E aqui o Spinoza faz a mesma coisa. Não tem sentido eu perguntar antes de Deus, porque ele já existe por si só. E se o Deus ele é perfeito, aqui ele dá um pau, por assim dizer, desculpa o termo, na teologia geral. Se Deus é perfeito, ele não tem um plano para melhorar os seus atributos, para melhorar a minha e a tua vida. Porque ele já existe perfeito, ele não tem processo de mudança. O que existe são o movimento dos atributos de Deus, que são os nossos movimentos, e que afeta pouco ou quase nada a organização do todo chamado Deus. Ou seja, em nossas vidas mesquinhas e pequenas ali, nós temos as ações, nós tentamos perseverar na existência, mas a existência de Deus, como todo o universo conhecido, se ele conhecesse o multiverso, falaria também que Deus é o multiverso. Como tudo isso, Deus continua a existir já na perfeição e é indiferente ao que fazemos ou não. Deus não está nem aí para o nosso tipo de ação na categoria, na relação entre Deus e homem. Claro, o Spinoza vai discutir o homem posteriormente, mas quando ele está falando do que é Deus, que é do que se trata esse primeiro capítulo aqui, ele percebe que Deus não tem nenhuma intencionalidade em mudar nosso comportamento, em fazer com que agimos de tal forma. A inteligência de Deus, o pensamento de Deus é o engendramento que dá entre os seres, né? Um terremoto é um pensamento de Deus. O atrito entre as matérias, qualquer fenômeno cósmico que você possa pensar que exista, o fato de existirmos, né? A origem biológica da nossa vida, por que nós existimos? Houve o encontro do homem tal com a mulher tal e teve nós. Então tudo isso faz parte do pensamento de Deus, não é um pensamento que visa nos aprimorar enquanto seres humanos melhores. No apêndice ele deixa ali, todos os homens nascem ignorantes das causas das coisas e todos tendem a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso. Com efeito, disso se segue em primeiro lugar que por estarem conscientes de suas volições e seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem para ter suas vontades e apetites, porque as ignoram. Uma antecipação aqui do inconsciente freudiano, né? Eu sei o que eu quero, a minha vontade ela vem aqui nesse consciente, mas há um conjunto de relações genéticas, biológicas, do local em que estamos, há um conjunto de coisas que nos antecede e temos a ilusão de escolher, porque eu só lembro da comida que eu quero comer, mas eu não lembro por que eu quero, eu não sei por que a programação do meu corpo é desse jeito. Isso por mais que eu fosse a pessoa que detesse todo o conhecimento da humanidade, né? Se eu fosse alguém que tivesse tudo de medicina, de biologia, ainda assim eu não chegaria a alcançar os motivos verdadeiros por os quais eu prefiro pegar um prato de comida, por os quais eu prefiro pegar uma água e todo esse tipo. Nós ignoramos as causas primeiras. Se as coisas são produzidas por Deus, se as coisas são produzidas por Deus imediatamente, tivessem sido feitas para que Deus tivesse cumprido um fim seu, então essas coisas feitas por último e em função das quais as primeiras teriam sido feitas, seriam necessariamente as melhores de todas. Aqui ele está dizendo que Deus não faz nada no fim para aperfeiçoar nada, porque ele já é perfeito. Então é um absurdo falar que Deus tem uma intenção velada de nos proteger, de agir de alguma maneira. Então essa é a definição de Deus, retomando ali, Deus é imanente, Deus é a causa de todas as coisas, Deus é tudo que existe e a relação de tudo que existe. A minha conversa com vocês faz parte de Deus, tudo faz parte de Deus. Na segunda parte, a natureza e a origem da mente. Ele dá algumas definições, vou tentar fazer 2 partes nesse vídeo e 3 no outro. Por ideia, compreendo um conceito da mente que a mente forma porque é uma coisa pensante. Por ideia adequada, compreendo uma ideia que, enquanto considerada em si mesma, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira. Eu li a proposição 3 e a proposição 4.
Então, a ideia adequada ela tem que ser distante das sensações, ela não pode ser afetada por nenhuma causa exterior. Corolário da proposição 10. A essência do homem é constituída por modificações definidas dos atributos de Deus. Nós temos corpo, nós temos mente, temos atributos que são atributos de Deus, mas na relação com o ser, na relação com as pessoas, na relação com os animais, nós modificamos e construímos aquilo que chamamos de nossa essência. Então Deus não é o responsável por você ter feito um massacre, Deus não é responsável pelos teus erros. Esse erro, ele é parte tua, né? Porque nós também temos bastante liberdade, não temos tanta, mas temos liberdade, e do engendramento de matéria que causou você. Postulado 1, o corpo humano compõe-se de muitos indivíduos de maneira diferente, cada um dos quais é também altamente composto. Ele faz uma relação do corpo humano com o universo, né? Se nós somos uma parte do universo, o nosso corpo também ele é formado de inúmeros corpos menores. Então, hoje, a partir do conhecimento do átomo, da célula, das inovações que teve nessas ciências biológicas, principalmente, nós podemos entender isso com mais facilidade. Proposição 18. Se o corpo humano foi uma vez afetado simultaneamente por 2 ou mais corpos, sempre que mais tarde a mente imaginar desses corpos, imediatamente se recordará também dos outros. Isso aqui eu acho que não preciso nem explicar, porque assim, quando você, se queimou no fogo, cada vez que você for ver o fogo, você vai relembrar que aquilo queima. Quando você vê uma pessoa agressiva, você vai relembrar o que aquela pessoa agressiva, daquele tipo de fala, qual que é a consequência, qual que é o efeito que ela produz em você. Então isso aqui é uma tentativa da mente de lidar com o que ocorre no mundo. Eu percebo os afetos que me afetam e tento prever um modo eficaz para evitá-los quando eles são nocivos ou para potencializá-los quando eles são agradáveis e úteis. A proposição 19, a mente humana não conhece o próprio corpo humano e não sabe que ele existe senão por meio de 10 afecções pelos quais o corpo é afetado. Claro, né? Nós vamos conhecer alguma coisa? Não. Nós sentimos afetos e fazemos abstrações, considerações gerais. Então você constrói um conhecimento falho para tentar viver, porque dizer que não sei de nada, não construir nenhum arcabouço teórico para viver, né? Não conseguir construir nenhum raciocínio é desesperador. Então eu tento imaginar o que é bom, o que eu gosto, o que eu quero fazer, mas no fim de tudo eu não conheço muito das coisas. Eu sou movido por afeto, né? Sou um ser movido pelos sentimentos. E aquilo que eu sinto, eu imagino ser a realidade. Igual quando nós temos, eu vou dar um exemplo aqui de uma relação com outra pessoa. Você sabe o que você está produzindo, né? Você sabe parcialmente o que você está fazendo. O que a outra pessoa está fazendo, você não tem nem ideia. Toda a relação que nós temos com o mundo é uma relação conosco mesmo. Nós nunca saímos de nós. Eu tive uma experiência, por mais íntima que seja, experiência de marido e mulher, ali no caso, ou que envolve ato sexual. Por mais que tenha essa experiência, ainda assim nós não seríamos capazes de entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Toda a experiência que temos é um mergulho em nós mesmos e em nossas sensações. Nós nunca atravessamos a nossa sensação para sair dela e compreender o mundo, para sair dela e compreender o outro. É claro que quando eu estou com outra pessoa, eu tento imaginar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de útil, vou usar esse termo aqui, para que eu possa fazê-lo novamente e tentar causar mais alegria para essa pessoa, se eu gosto dela, ou mais tristeza, se eu quero vê-la mal, né? Mas essa abstração que eu faço é uma simplificação grosseira. Não sei como a outra pessoa vai reagir, posso agir do mesmo modo na noite seguinte e o efeito ser totalmente o contrário, porque eu só sei o que eu vou agir, eu não conheço o corpo da outra pessoa, eu não conheço o contexto que ela está inserido, as transformações que ela passou depois de uma noite. É isso que ele está dizendo. Nós só conhecemos pela sensação, então é um conhecimento esfacelado e mitigado pela realidade. A mente, demonstração da proposição 39. A mente é tanto mais capaz de perceber mais coisas adequadamente, quanto mais propriedade em comum com os corpos tem seu corpo. Nós só conhecemos linkando a nova informação com o domínio que nós temos. Isso Piaget mostra muito claramente nos anos mais recentes agora.
para eu construir meu conhecimento, eu preciso associar com algo que eu já tenho. Se o conhecimento está lá em cima e não tem nada para exemplificar, para comparar, eu não consigo conhecer. Mais uma folha que eu quero ler ainda sobre a parte 2. Escolhe a proposição 47. Se os homens, entretanto, não têm de Deus um conhecimento tão claro quanto têm das coisas comuns, por exemplo, não sabe quanto é antes, quem vem de antes, é porque eles não podem imaginar Deus as imagens das coisas que eles estão acostumados a ver, o que dificilmente pode evitar por serem continuamente afetados pelos corpos exteriores. Aqui ele justifica mais uma vez por que ele não consegue explicar Deus na totalidade. Porque a gente tenta categorias que funcionam no mundo que nós percebemos, nosso mundo pequeno. Deus é a imensidão que nos escapa, né? Já para começar, o conhecimento dos astros, dos planetas, das galáxias. Então tudo isso nos escapa e nós não vamos conseguir categorizar. Para eu conhecer uma coisa minimamente, eu preciso colocar em categorias que eu entenda. Eu dei 2 categorias iniciais sobre o homem que eu falei para vocês. Ele tem corpo e ele pensa. A partir dessas 2 categorias, você vai construir todo o teu arcabouço teórico e fazer a tua definição de homem. Agora, quando eu falo que Deus é extensão, que Deus é causa de si, que Deus é tudo que há, você imagina somente o que você vê. Os planetas que você viu até não sei quantos bilhões lá de anos-luz, enfim, você vê. Só enquanto você vê, percebe ou ouviu falar. O restante, que também faz parte de Deus, nem passa pela nossa cabeça. Entrar no mundo microscópico, então, que não é conhecido, né? Que não era tão conhecido na época, hoje é um pouco mais, é quase impossível. Por isso a explicação de quem é Deus é cada vez mais complexa. Não há, proposição 48, não há na mente nenhuma vontade absoluta ou livre. A mente é determinada a querer isto ou aquilo por causa que é. Também ela determinada por outra. E esta última causa, por sua vez, por outra e até o infinito. Ou seja, a autonomia da vontade. Não temos autonomia da vontade. Há uma causa que nos antecede, a outra que antecede a outra, e vai assim dizendo. Quando eu quero algo, a constituição do meu corpo me antecede. A constituição do meu corpo é antecedida pela relação de 2 corpos anteriores. Os 2 corpos anteriores por outra formação. E assim até o infinito. Essa é a definição dele. Ele vai voltando para explicar como a nossa mente é limitada. Por vontade, escolhe o da proposição 48. Por vontade, compreendo a faculdade de afirmar e de negar, e não o desejo. Compreendo, repito, aquela faculdade pela qual a mente afirma ou nega o que é verdadeiro ou o que é falso, e não o desejo pelo qual a mente apetece ou rejeita as coisas. Então, a vontade ela é mais controlada, o desejo ele é mais irracional, o desejo ele é o que é, ele não passa pelo crivo do controle. Eu acho que a segunda parte basicamente é isso, sobre a origem e natureza sobre a natureza e a origem da mente. Para resumir aqui, né, para não ficar perdido nessa segunda parte, a ideia de que a mente tem limitações, que a mente e o conhecimento humano é extremamente limitado, porque a nossa Constituição ela nos é desconhecida, ela nos escapa plenamente, e que o conhecimento de Deus também é muito limitado. No vídeo 2 eu tentarei fazer as 3 últimas partes que restam, não dou certeza de conseguir terminar em 2 vídeos, tá bom?